Fique atento. Todo mundo acha que essa lua de fim de semana vai passar como qualquer outra, mas ninguém faz ideia do que ela está prestes a desencadear. Você já sentiu essa pressão silenciosa no ar, algo que não se explica, aquele aperto estranho no peito, como se algo estivesse chamando você para a frente? Este fim de semana não é só mais uma fase, mais um ciclo lunar. É o ponto de virada. O momento que decide quem avança e quem fica para trás. Tudo que você foi forçado a deixar ir, cada prova, cada atraso, tudo estava preparando você para este exato momento. Não há mais espera, não há mais lições. O universo está observando quem age agora. Esta é a hora de dar o passo em direção ao que você sempre soube que era seu destino. Sim, não será fácil, mas precisa acontecer. Porque depois deste fim de semana, a energia muda para sempre. Este é o último degrau. Algo poderoso acontece logo antes de tudo se abrir. A resistência aumenta. É assim que você sabe que está perto. Este fim de semana marca o último passo antes da sua grande transformação. É o ponto em que seu eu antigo tenta se agarrar uma última vez, onde as distrações se multiplicam, as emoções se intensificam e tudo parece ligeiramente fora de equilíbrio. Mas isso não é caos. É a pressão final antes da libertação. A Lua e Vênus estão se alinhando, não só no céu, mas dentro de você. Desejo e destino finalmente se encontram, e essa tensão que você sente não é castigo, é a prova de que você está à beira de algo grandioso. As próximas 48 horas vão determinar quão rápido sua realidade se alinha à sua energia, mas algo mais está emergindo, algo que ninguém ainda mencionou. A energia deste fim de semana pode parecer estranhamente familiar, como se você já tivesse vivido isso antes, não em sonhos, mas numa decisão que tomou meses atrás. A verdade é que isso não é uma energia nova. É karma reciclado. A Lua está repetindo um padrão que você não fechou completamente. Está ecoando algo que ficou inacabado, uma escolha que ainda carrega sua marca emocional. E agora ela voltou, mas com um detalhe, uma segunda chance disfarçada de déjà vu. Você não está sendo punido, está sendo convidado novamente. O universo nem sempre avança em linha reta. Às vezes, ele faz um loop para ter certeza de que você realmente aprendeu o que dizia ter aprendido. A mesma emoção pode voltar, mas a situação será diferente. Os personagens podem ter mudado, mas o sentimento será idêntico. É assim que você vai reconhecer o que este momento está tentando lhe mostrar. A Lua não esquece. Ela espera até que você esteja forte o suficiente para enxergar a verdade com clareza. Isso não é sobre arrependimento, é sobre domínio. O que antes o desencadeava agora o testa. O que antes o confundia agora confirma seu crescimento. A questão é, você vai reagir como da última vez? Ou vai responder como a pessoa que se tornou? Porque desta vez, a Lua está observando para ver se você realmente mudou. Há uma pressão estranha no ar agora, como se as paredes da sua realidade estivessem se fechando. Não é a ansiedade. É algo mais profundo, uma espécie de claustrofobia espiritual. É a sensação de que sua vida atual, seus arredores, até sua identidade, de repente parecem pequenos demais para a pessoa que você está se tornando. Você pode olhar ao redor e perceber que tudo que antes era confortável agora parece temporário. Como se sua alma já tivesse crescido além do espaço que seu corpo ainda ocupa. Isso acontece quando sua vibração sobe mais rápido do que sua realidade consegue se reorganizar. Você começa a se sentir preso na versão antiga da sua vida. A inquietação toma conta. Você não consegue dormir. Sente irritação sem motivo. Não é aleatório. É a expansão tentando romper os limites. A alma nunca fica quieta num espaço que já superou. A energia lunar deste fim de semana está amplificando essa tensão. A Lua reflete o que você não pode mais esconder. A verdade de que está pronto para evoluir. Mas seu ambiente ainda espelha sua frequência passada. Por isso você pode se sentir sufocado em situações que antes pareciam seguras. O que você está sentindo não está errado. É a pressão do alinhamento. O equivalente espiritual de uma cobra trocando de pele.
No momento em que você para de resistir, a sensação de aperto some e o caminho se abre. Este fim de semana, essa pressão não é para te quebrar. É para te fazer renascer. Toda grande transformação termina com um teste, não de força, mas de quietude. Este fim de semana não é sobre dominar o caos, é sobre dominar o silêncio. Pense nisso como o último desafio da lua antes da ascensão, uma prova que revela quão profundamente você ancorou seu crescimento. O universo não precisa ver o quanto você consegue lutar. Ele precisa ver o quanto você consegue ficar em paz. O teste final não é sobreviver à tempestade, é permanecer imóvel depois que ela passa. Enquanto a lua se aproxima de Vênus, sua luz se suaviza. Para a maioria das pessoas, a quietude é insuportável. Elas correm para preenchê-la com barulho, telas, pensamentos, qualquer coisa para evitar ouvir a própria alma falar. Mas é exatamente isso que este fim de semana vai tentar fazer você fazer. Este é o momento em que a distração se torna o verdadeiro inimigo. A lua vai agitar emoções, memórias e impulsos que tentarão te afastar de si mesmo. Você vai sentir vontade de rolar a tela, de conversar, de fazer qualquer coisa menos ficar com o que está surgindo dentro de você. Mas aqueles que estão realmente acendendo vão perceber que o silêncio não é vazio, é sagrado. Na quietude, sua energia se recalibra. O universo não sussurra para os inquietos. Ele fala com aqueles que aprenderam a ouvir sem precisar de ruído. É por isso que alguns de vocês podem sentir uma calma quase sobrenatural agora, uma pausa que parece pesada demais para confiar. Esse é o teste lunar se desenrolando, se você consegue manter sua vibração estável quando o mundo fica quieto. Você não está sendo punido. Está sendo observado, não pelos outros, mas pela sua própria evolução. Acha que nada está acontecendo? Na verdade, tudo está acontecendo por baixo da superfície. A lua está testando quão profundamente você aprendeu a se entregar, porque aqueles que não conseguem encontrar conforto no silêncio nunca ouvirão o destino quando ele finalmente falar. Você vai sentir como se o universo tivesse parado de se comunicar com você. Essa é a linha que define este fim de semana para muitas almas em ascensão. Num momento você se sente alinhado e, no seguinte, tudo parece vazio. Nenhum sinal, nenhuma sincronicidade, nenhuma orientação interna. É como se alguém tivesse puxado o plug da sua conexão espiritual, deixando você num silêncio estranho que não dá para ignorar. Mas isso não é abandono. É iniciação. Esse silêncio não é ausência. É o vazio antes da chegada. O efeito de desconexão acontece logo antes dos grandes avanços porque seu sistema está se recalibrando para uma nova frequência. Imagine tentar sintonizar uma nova estação de rádio. Sempre a estática antes de o sinal ficar claro. Essa estática é o que você está sentindo agora. Quando a Lua se alinha com Vênus, ela amolece o coração, mas também abre espaço ao redor dele. Essa abertura pode parecer solitária. Você pode se sentir emocionalmente distante, desinteressado das rotinas habituais ou estranhamente afastado da sua própria intuição. Mas esse vazio é intencional. É frequências que não lhe pertencem. É como sintonizar um rádio e captar, por um instante, a conversa de outra pessoa, um fragmento de dor, uma saudade alheia, uma frustração que não é sua. Mas por que isso acontece justamente agora? Porque o céu está mais poroso. A Lua, em sua fase de expansão emocional, funciona como uma antena cósmica, e Vênus, em sua dança de atração, atua como um amplificador. Juntas, elas criam um campo magnético que não apenas revela suas próprias verdades, mas também atrai as ressonâncias do mundo ao seu redor. Você não está enlouquecendo. Está apenas mais permeável. E isso não é um defeito, é um chamado. O universo não permite que você absorva algo sem propósito. Essas emoções que chegam sem aviso são pistas, ecos de algo que precisa ser visto, liberado ou compreendido. Talvez seja a dor de alguém próximo que você inconscientemente carregou, ou uma memória coletiva que ressoa com uma ferida ainda não cicatrizada em você. Ou ainda, pode ser a energia de um padrão antigo que você finalmente está pronto para deixar ir. O truque não é resistir. Resistir é como tentar segurar água nas mãos, quanto mais você aperta, mais ela escorre. Em vez disso, observe.
Pergunte-se: essa emoção é minha ou estou apenas segurando o espelho para alguém? Se for sua, agradeça por ela ter vindo à tona. Se não for, agradeça por ter servido como mensageira e devolva-a ao universo com um sopro, uma exalação profunda, como quem solta um balão ao vento. Há uma sabedoria nisso. Quando você para de lutar contra o que sente, mesmo que não faça sentido, algo mágico acontece, o que é seu permanece, e o que não é se dissolve. A Lua e Vênus estão lhe ensinando a discernir. Não é sobre controlar as emoções, mas sobre reconhecer quais delas merecem espaço em seu coração e quais são apenas visitantes passageiros. E se, por acaso, você sentir que algo mais profundo está sendo ativado, uma tristeza antiga, uma raiva adormecida, um medo que você pensava ter superado, não fuja. Essas são as portas que o alinhamento está abrindo para você. Não são buracos negros, são limiares. Do outro lado, a clareza. Mas você só chegará lá se tiver a coragem de atravessá-los. O céu não está contra você. Ele está lhe mostrando o mapa. As emoções que surgem são as coordenadas. E quando a Lua e Vênus se encontram, elas não apenas iluminam o caminho, elas o convidam a caminhar. A questão não é por que você está sentindo isso, mas o que você vai fazer com isso. Porque, no fim, até mesmo as emoções que não são suas podem se tornar combustível para a sua evolução. E se, em algum momento, você se sentir sobrecarregado, lembre-se, você não precisa carregar tudo. O universo não lhe deu ombros para suportar o peso do mundo, mas para erguer sua própria luz. Respire. Confie. E deixe que o que não é seu volte para onde veio. Porque o que é verdadeiramente seu? Isso, sim, nunca vai embora. Voltar atrás, porque o caminho que você trilhou não existe mais. O que antes era familiar agora parece um eco distante, como uma casa que você visitou em sonhos e, ao acordar, percebe que nunca mais voltará a morar nela. Não é perda. É liberação. O universo não apaga suas memórias, ele as reorganiza como páginas de um livro que, de repente, ganham uma nova ordem, revelando um enredo que sempre esteve ali, escondido entre as linhas. E quando você se perguntar quem sou eu agora, não espere uma resposta imediata. A identidade que está nascendo não se define por palavras, mas por sensações. Você não vai descobrir quem é, você vai sentir. Como o primeiro suspiro depois de uma longa apneia, como o instante em que a música para e você percebe que o silêncio também é uma melodia. Não é vazio. É espaço. Espaço para o novo se instalar, para o desconhecido se tornar seu território, para o que antes era medo se transformar em curiosidade. Você já sentiu isso antes, em doses menores. Nas vezes em que uma amizade se desfez sem explicação, quando um trabalho deixou de fazer sentido da noite para o dia, quando uma crença antiga se desmanchou como açúcar na água. Eram sinais. Pequenos ensaios para este momento. Porque agora não é só uma parte de você que se dissolve, é a estrutura inteira. A persona que você construiu para sobreviver, as máscaras que usou para ser aceito, os papéis que interpretou por medo de ser rejeitado. Tudo isso está sendo desmontado, peça por peça, como um quebra-cabeça que já não serve ao seu novo formato. E se dói, é porque ainda há resistência. Não ao processo, mas ao luto. Você não está perdendo a si mesmo, está perdendo a ilusão de quem achava que era. O ego luta, porque ele não sabe existir sem uma história para contar. Mas a alma? A alma reconhece esse momento. Ela sabe que é hora de soltar o que já não a sustenta, como uma cobra que troca de pele sem olhar para trás. Você não precisa entender. Você só precisa confiar. Porque o que vem depois não é um recomeço. É uma revelação. Você não vai se tornar alguém novo, você vai lembrar de quem sempre foi, antes que o mundo lhe dissesse quem deveria ser. E essa lembrança não chega com alarde. Ela se anuncia no jeito como você olha para o espelho e, pela primeira vez, não se reconhece e, ao mesmo tempo, se reconhece mais do que nunca. No modo como as coisas simples, um café, um pôr do sol, o silêncio entre duas pessoas de repente carregam um peso sagrado. No instante em que você percebe que não precisa mais provar nada, porque a única validação que importa é a que vem de dentro. Este fim de semana não é um teste.
É uma iniciação. E toda iniciação exige um ritual de passagem. O seu está sendo escrito agora, nas lágrimas que você não sabe de onde vieram, na raiva que queimou rápido demais para ser sua, na exaustão que não é física, mas sim o cansaço de carregar o que nunca foi seu. Você não está enlouquecendo. Você está sendo esvaziado para ser preenchido por algo maior. E quando a noite de domingo chegar, com sua quietude elétrica e seu silêncio cheio de significados, você vai entender, o que parecia caos era, na verdade, a orquestra do universo afinando seus instrumentos. O que você achou que era desmoronamento era apenas a terra sendo revolvida para receber novas sementes. E o que você sentiu como solidão era, na verdade, a presença mais pura, o momento em que o divino se aproxima para sussurrar: agora você está pronto. Não lute contra a transformação. Ela não é sua inimiga. Ela é a mão que te puxa para fora da caverna, mesmo quando seus olhos ainda não se acostumaram com a luz. Você não está sendo destruído. Está sendo revelado. E o que emerge das cinzas não é uma versão melhorada de você. É você, finalmente livre. De volta à pessoa que você era, mesmo que tente. E o mais estranho? Você nem perceberá quem se tornou de imediato. Levará tempo para enxergar. Dias, talvez semanas, até que algo clareie dentro de você que as reações, as escolhas, os pensamentos que um dia o definiram simplesmente não estão mais lá. O que substitui é algo mais silencioso, uma confiança sem alarde, uma clareza sem esforço, uma fé sem questionamentos. Isso não é transformação. É substituição. O antigo você não está evoluindo. Está se aposentando. Então, se sentir desorientado, desligado ou até mesmo emocionalmente entorpecido neste fim de semana, não confunda isso com retrocesso. Você está no estágio intermediário de uma reencarnação dentro do mesmo corpo. Sua energia está deletando arquivos que não servem mais à próxima identidade que está prestes a assumir. Não tente entender agora. Apenas confie que a permanência deste momento será revelada depois. Isso não é mais uma atualização. É o upload do verdadeiro você, aquele que não precisa de cura constante, que não exige provas, que não corre atrás de sinais, que finalmente se lembra de como existir sem precisar sobreviver. Quando esta lua se pôr, a pessoa que você foi será apenas uma lembrança, e você será quem a recorda. E quando a energia finalmente se assentar, não haverá um sinal dramático de que chegou lá. Não haverá fogos no céu nem trovões divinos anunciando sua conquista. O que virá, em vez disso, é algo sutil, aquele tipo de paz que só quem atravessou o caos sabe reconhecer. É a recompensa silenciosa para quem resistiu à tempestade lunar. Não chega como silêncio. Chega como a certeza de que a batalha acabou. Na segunda-feira, você sentirá uma leveza que não faz sentido, não é euforia, é alívio. O ruído emocional que turvava seus pensamentos começa a se dissipar. As coisas que antes pesavam perdem a força. É nesse instante que a mudança se revela. Não se trata de ganhar algo novo, mas de perceber que a pressão que o cercava não estava ali para puni-lo, e sim para moldá-lo. Depois da conjunção, as energias parecerão mais suaves, mas também mais nítidas em sua clareza. A lua segue adiante, Vênus avança, e você começa a notar que a vida parece diferente não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Os mesmos problemas não o afetarão da mesma forma. As mesmas emoções não o arrastarão como antes. As mesmas incertezas já não o assustam. Essa é a recompensa silenciosa. Estabilidade emocional nascida do domínio espiritual. Você ultrapassou o último degrau. O universo viu sua paciência. Cada vez que escolheu a fé quando não havia evidências, cada vez que permaneceu imóvel quando seus instintos gritavam para correr, cada vez que soltou algo sem saber o que viria em seu lugar, foi para isso que este fim de semana existiu. Para provar que sua paz é mais forte que seu medo. Agora, você começará a notar que as coisas se alinham mais rápido. As manifestações se encaixam sem esforço, sem luta. As pessoas que pertencem ao seu próximo capítulo surgirão não por força, mas por ressonância. E se algo ainda parece fora do lugar, é apenas o eco do que já não lhe serve mais. O caminho não termina aqui. Ele apenas se torna mais claro.
E quando menos esperar, perceberá que não está mais esperando e está vivendo.